E aí, gente, hoje eu vim conversar sobre algo importante nesse momento e nesses movimentos que nós estamos fazendo, que é toda essa questão de interação de campos, que gera muitas vezes uma ansiedade. E muitas vezes a gente capta informação para o nosso campo e não sabe que está captando, não sabe que tem uma sensibilidade bastante expandida, e por não saber acaba não buscando um estudo, não buscando um conhecimento, e isso culmina em uma ansiedade. Essa ansiedade muitas vezes a gente busca tentar tratá-la de forma medicamentosa, tentar encontrar alguma solução externa para que ela cesse. E na verdade a gente muitas vezes esquece de olhar um ponto bastante importante e bastante delicado, porém muito preciso e precioso nesse nosso movimento dentro de uma expansão de consciência mesmo, que é toda a questão da interação de campos. E por que eu trago isso? Porque hoje a gente tem um bloco de energia, eu diria, sendo dissolvido na nossa psicosfera planetária, e esse bloco, anteriormente, ele nos permitia estar mais dentro desse casulo corpo sem tanta interatividade com o externo. Porém, agora, devido a todo o movimento, devido a todo o movimento que nós estamos fazendo dentro desse quadrante da galáxia, passando por movimentos específicos e também interação de campos, interagindo com outros locais, outros planetas, outras estrelas, outros sóis, nós acabamos dissolvendo um pouco parte desse nosso bloco de energia que impedia que a incidência de luz que vem ali de fora penetrasse com uma maior expansão dentro dos nossos circuitos, eu diria. E quando eu falo circuito, eu falo de todo o nosso circuito energético, desde o nosso circuito mental ao nosso circuito emocional e ali, então, em todo o nosso campo eletromagnético. E essa interatividade, essa abertura, essa liberação desse bloco muito denso que tínhamos e que agora ele se dissolve, ou a gente pode imaginar que tem várias rachaduras na psicosfera, várias rachaduras nessa malha que engloba o planeta, essa informação ela chega a nós de uma forma mais intensa. E com isso, assim na Terra como no céu, como acontece lá em cima, acontece aqui embaixo também, a gente sente isso na nossa psicosfera individual. E dessa forma, eu vou estar sentindo uma interatividade muito maior com o teu campo, por exemplo, com o campo da cidade, com o campo de um mercado que eu entro, com o campo, enfim, de toda a Terra. E muitas vezes a gente acaba indo a um determinado local, fica muito ansioso ou sente alguma coisa estranha que não estávamos sentindo antes de entrar naquele lugar, e a gente não reconhece de onde vem, acha que aquilo é nosso. É claro que a gente tem ali os nossos pontos de abertura, onde alguma informação externa ela cola numa informação que a gente tem internamente, e por isso potencializa uma sensação. Mas muitas vezes também, por estarmos com os nossos canais mais receptivos a partir de agora, mais abertos, mais ampliados, a gente acaba trazendo para o nosso campo a informação que está lá fora, a informação que está no outro, a informação que está na padaria, no mercado, na farmácia, na academia, na escola, no trabalho, e isso fica plasmado mesmo. A gente pode imaginar que ao nosso redor há um grande circuito, mas também algo mais aquoso, mais gelatinoso. E a depender de onde a gente vai, com o que, qual campo que a gente interage, gelatinas externas colam na nossa gelatina interna, e isso possibilita que a gente fique às vezes mais estressado, às vezes mais ansioso, às vezes sai de giro e nem sabe por quê,
porque estava tudo bem, mas naquele momento ocorreu uma grande interação, uma interação muito forte, que te fez sair de giro. E esse sair de giro, muitas vezes, está vinculado a uma interação de campo muito forte que a gente não tem conhecimento. Então, o que eu trago aqui é algo bastante sério mesmo, para que a gente passe a observar. Por que muitas vezes a gente já não está querendo interagir com determinado campo, com determinada pessoa? Por que muitas vezes a gente já não está conseguindo estar em locais muito populosos, em locais onde estejam muitas pessoas juntas? E tem pessoas que vão estar mais sensíveis ou mais sensibilizadas a esse tipo de interação, enquanto outras ainda não, e tudo bem. Porém, eu acredito que se tu está abrindo esse vídeo aqui é porque tu também, de alguma forma, te conecta com esse tipo de informação. De alguma forma, sente essa captação de informação externa para o teu campo. E tudo isso é um grande aprendizado para nós. Sabe por quê? A gente fala muito, né? A espiritualidade de luz fala muito sobre a nossa expansão de consciência, sobre o nosso aprimoramento consciencial, sobre a ampliação das nossas capacidades. E a gente busca muito isso. Quem está no caminho do autoconhecimento busca o aprimoramento mediúnico, busca o aprimoramento da paranormalidade, e muitas vezes a gente esquece de uma máxima que a ciência espírita mesmo traz, que a mediunidade, ela não é para tu subir num palco e fazer um grande espetáculo. A mediunidade, a paranormalidade, elas vêm para que a gente as coloque a serviço. E a primeira coisa que a gente deve fazer é colocar tudo isso a serviço de nós mesmos, da nossa própria consciência, para que assim então a gente possa compreender todo esse serviço elétrico, eletromagnético que nós temos a capacidade de colocar a serviço do todo, da coletividade, do planeta. E então muitas vezes a gente quer, né, desenvolver a mediunidade, desenvolver a paranormalidade, porque quer se comunicar, seja com pessoas telepaticamente aqui na terceira dimensão, ou com os nossos mentores espirituais, fazer acessos, viagens, enfim, ter esse contato mais profundo mesmo. E tudo bem querer isso. Mas o ponto é que a mediunidade e a paranormalidade, ela também exige da gente que a gente tenha essa percepção, perceber o todo, entender o que aquele campo está me dizendo e está trazendo aquela informação para mim, por que ele está me trazendo aquela informação, por que eu estou captando aquilo ali, o que eu tenho que fazer para então estar mais íntegro comigo mesmo, para que eu não me deixe abalar com aquela frequência vibratória que está gerando naquele ambiente, interagindo com o campo do meu campo, interagindo com o campo de todos, e assim isso me traz uma ansiedade, eu não sei nem mais quem eu sou depois de 5 minutos dentro de uma padaria. E eu trago isso por experiência própria, porque é muito delicado, é muito sim desafiador quando a gente tem uma sensibilidade muito profunda e acaba muitas vezes não conseguindo interagir com o campo do outro sem ficar ansioso. Tu passa por isso por aí? Tu sente que quando tu chega num lugar tu capta a informação pro teu campo e isso te deixa às vezes até mesmo confuso? Como que é para ti por aí? Tu consegue captar o campo que está ali? Essa ansiedade ela vem, ela te traz alguma informação? Ou tu simplesmente é uma pessoa ansiosa e ainda não sabe o motivo pelo qual essa ansiedade se manifesta? E sabe por que eu escolhi vir conversar com vocês sobre esse tema hoje? Porque dentro dos meus trabalhos terapêuticos aqui, dentro dos meus atendimentos, com alguns dos meus irmãos, muitos chegam com uma ansiedade muito profunda e não sabe quando que começou. E alguns deles, na verdade a grande maioria, começou quando a paranormalidade ou a mediunidade aflorou. E aí toda essa sensibilidade magnética traz para o campo a informação do entorno e causa essa sensação de ansiedade.
A ansiedade, ela pode ser um tempo que não existe. Eu não tô no meu passado, eu não tô no meu futuro, e eu também não consigo estar no meu agora, porque tudo se movimenta de uma forma muito desalinhada, desarmônica. E às vezes esse desalinhamento vem da interação de campo. E é por isso que eu quis trazer essa informação aqui. Tu te sente desalinhado, tu te sente que tu tá com alguma desarmonia no teu campo, ou tu sente essa desarmonia no teu campo quando tu interage com o campo do outro. É bem interessante a gente conversar sobre isso, porque para cada um de nós vai ser de uma maneira, para cada um de nós vai ser de uma forma diferente. A minha maneira de interagir é distinta da tua, com certeza. Pode ter alguma interação ali, sim, mas quanto mais a gente conversar sobre isso, mais a gente vai poder se auxiliar. Eu levei muito tempo para conseguir compreender que eu tenho um tempo limite dentro de determinados locais, por exemplo. Tem gente que vai comigo no mercado e que não entende por que eu corro tanto de um lado para o outro. E vou ali num corredor e corro, quando eu vejo já estou lá na fruteira, quando eu vejo já fui embora. Porque eu não consigo estar muito tempo dentro do mercado, porque para mim é uma agitação muito grande e eu fico até mesmo interagindo com as embalagens que estão ali, com a informação que está ali, em todos os locais. Então, quando eu entro, eu sinto aquela agitação, eu tenho que ir muito rápido, fazer tudo com muita rapidez para poder sair dali rápido, porque é o meu tempo limite. Entende? Porque eu me conheço hoje e eu sei que se eu ficar muito tempo dentro de um mercado, eu vou ficar muito exausta, eu vou exaurir o meu campo mesmo e eu não vou conseguir nem fazer o que eu teria que ter feito dentro do mercado, porque fica tudo muito confuso para mim, porque é a interação das máquinas, dos eletrônicos, quando eles interagem. Vocês fizeram essa pergunta num dos estudos de comunicação telepática, se eu sentia a interatividade dos eletrônicos. E como? E como? Então, é o eletrônico, aquelas máquinas todas, aí agora tem mais um monte de máquina que tem ali a forma da gente fazer o nosso pagamento, a nossa compra, sem precisar de um outro irmão. Então, é isso, daí também é a quantidade de gente que está ali e a quantidade de informação que tem em cada um dos pacotinhos, de embalagens mesmo. Então, é muita coisa. Para mim é muita coisa, entende? Para ti pode ser que não, pode ser que a tua interação de campos ela seja diferente da minha, mas a minha é assim. E aí como que eu consigo então me ajudar nesse ponto? Respeitando o meu próprio espaço, respeitando o meu tempo, respeitando a minha integridade mesmo, porque se eu não respeito o meu tempo em determinado local, ou o meu tempo interagindo com determinada pessoa, ou falando sobre determinado assunto, eu vou abrir um campo ainda maior, vou ampliar ainda mais as minhas antenas para captar ainda mais do mesmo, entende? E às vezes isso densifica a gente. E por a gente não limpar, não fazer uma terapia energética, não diluir essa informação que está no nosso campo, não meditar, não respirar, vai aglutinando mais do mesmo. E é esse aglutinar mais do mesmo que causa essa ansiedade por interação de campos. As ansiedades, elas vêm de muitos pontos, não é mesmo? Pode surgir de um medo muito profundo, pode surgir de uma preocupação, enfim, tem muitas janelas que abrem esse janelão, essa porta da ansiedade, não é? Mas eu quero conversar aqui com vocês hoje, estou conversando sobre a interação de campos e a ansiedade. Então, a ansiedade que ela é provocada pela interação de campos. E ela precisa ser compreendida, ela precisa ser observada. E isso a gente só consegue observar esse tipo de informação quando a gente observa o nosso próprio campo, quando nós observamos a nós mesmos. Então, não tem outra forma da gente conseguir compreender se nós estamos com o campo muito ampliado e interagindo com tudo, com o todo, sem essa autopercepção. E aí vem a autobusca,
E aí vem o autoconhecimento, entende? Então, hoje é isso. É um vídeo curto para a gente conversar um pouco mesmo sobre essas questões. E é isso. Se fez sentido para ti, comenta aqui comigo. Eu gosto muito de saber, gosto muito quando vocês comentam e quando a gente interage e quando a gente amplia, então, esse nosso campo. E que essa interação ela não seja ansiolítica, mas que ela seja de muito crescimento para todos nós.